Boa noite. No programa desta quinta-feira, nossa entrevista é com a senadora Zenaide Maia. Vamos trazer um balanço da atuação parlamentar. E ainda, senador Stevenson afirma permanência no PSDB para 2026. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste a partir aqui de Mossoró, porque a sede aqui da rede TCM, o Sistema Oeste de Comunicação, fica na capital do semiárido, mas a gente já está em todo o RN. TCM é RN. E você no Alto Oeste, no Vale do Açu, Natal, região metropolitana, muito obrigado pela audiência nesta quinta-feira. Hoje o nosso papo aqui é com a senadora Zenaide Maia, que vai trazer informações do mandato. Esteve aqui em Mossoró já numa inauguração, né? E a senadora que já vem de uma agenda no Alto Oeste, ela vai trazer todas as informações aqui no nosso programa de hoje. Você de casa participa através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp, 98802-8941. Bem, antes de trazer informação sobre a UBS, que foi inaugurada na tarde desta quinta-feira, vamos trazer uma foto aí, porque a gente estava acompanhando de perto a situação de saúde do ex-deputado Rafael Mota, e nós temos aí a imagem do Rafael Mota lendo. Essa foto foi publicada no Instagram do Rafael Mota e ele escreveu o seguinte na legenda: sentar e ler pareciam coisas tão distantes há poucos dias, mas hoje, graças a Deus e às orações de vocês, isso já é possível. Essa imagem carrega muita gratidão. Está aí o ex-deputado Rafael Mota, que sofreu um acidente na prática de kitesurf em Natal, foi cirurgiado na capital, transferido para São Paulo, onde fez outras cirurgias, foi estubado, porque ele estava na UTI, ele continua esta recuperação, mas consciente. Portanto, aí esta imagem, essa foto é realmente de nos emocionar, né? Porque o quadro realmente era muito grave. Então está aí uma imagem para a gente repassar para vocês, e o próprio deputado agradeceu as orações de todos. A gente continua torcendo pela recuperação do ex-deputado Rafael Mota. Bem, agora sim a gente fala sobre o início da agenda aqui da senadora por Mossoró, porque ela já esteve no Alto Oeste. Ela vai falar sobre esta inauguração hoje aqui na cidade, mas antes a gente confere aí a fala do prefeito Alisson Bezerra, que entregou a unidade básica de saúde do assentamento Boa Fé, na zona rural de Mossoró. Acompanhe também a fala da secretária de Saúde, Morgana Dantas. Uma unidade básica de saúde por semana. Esse é o nosso compromisso de entrega na cidade de Mossoró. Estou aqui ao lado da nossa senadora Zenaide, que está toda semana com a agenda marcada em Mossoró. Toda semana ela está contemplando o resultado prático, objetivo do envio de emendas, de recursos para a cidade de Mossoró, que a gente aplica, a gente faz obra, a gente entrega equipamento, entrega serviço de qualidade de saúde. Ao lado do meu vice-prefeito Marcos, que está acompanhando todos esses processos aqui dentro da Prefeitura de Mossoró, para que a gente consiga agilizar, entregando hoje aqui, através da nossa Secretaria de Saúde, nossa secretária Morgana, além do prédio, além da obra, estamos entregando equipamentos, a unidade está equipada, e servidores trabalhando. Então, é uma unidade básica de saúde que chega em uma comunidade que antes, senadora, o atendimento era em uma associação, né, um local que não tinha estrutura, não passa nem perto de como será agora o atendimento. É cumprir com esse compromisso de entregar saúde de qualidade ao povo de Mossoró, de melhorar a saúde, de enfrentar os desafios, de ter coragem para não colocar nada para debaixo do tapete e enfrentar com altivez. É isso que a gente está fazendo aqui e é isso que nós queremos fazer em todas as comunidades rurais de Mossoró, é entregar uma melhoria clara, direta. Então está aqui o nosso compromisso. Toda semana é uma unidade básica de saúde em Mossoró até o final do ano, até cumprimos com o nosso objetivo de todas as 15 UBS entregues na nossa cidade. Está aí, portanto, a fala do prefeito Alisson Bezerra da entrega desta unidade básica de saúde. A reportagem completa, né, com a fala
da secretária, da senadora, você vai conferir nos telejornais aqui da TCM de amanhã, sexta-feira. Mas na reportagem a senadora vai falar, aqui ao vivo, a senadora vai trazer informações sobre esta UBS e outras aqui de Mossoró, direto do estúdio. Senadora Zenaide Maia, seja bem-vinda aqui ao cenário político TCM. Qual o sentimento da senhora de participar deste tipo de entrega, de um equipamento de saúde na zona rural e tantos outros, né, que a senhora tem feito esse trabalho aqui em Mossoró e no RN? Boa noite. Boa noite, Vanúvio. É uma alegria grande, né? Eu como médica, e hoje na zona rural, essa unidade de saúde, como eu fui criada num sítio, como a gente chamava, e como médica eu tenho um olhar diferenciado para a saúde primária, que é justamente essa saúde básica, que é quem faz a prevenção. É nesse posto de saúde que a gente entregou hoje pela manhã, agora à tarde, e outro que eu vim do Alto Oeste, entreguei outro posto de saúde em Pau dos Ferros. Hoje, Pau dos Ferros completa 169 anos de emancipação política e foi um presente para a cidade, uma unidade primária ou básica de saúde. São nessas unidades que se faz a prevenção, que se vacina, se faz o pré-natal, se faz, cuida do hipertenso, do diabético, do idoso. Então, ela é a saúde. É tanto que a saúde, mundialmente, ela é avaliada pelo menor número de pessoas que chega às UPAs e aos hospitais. Porque quando é cuidado primariamente, basicamente, esses pacientes não vão chegar a um hospital, vai ficar para os acidentes e para outras doenças mais raras. Como é que a senhora tem tratado o mandato justamente nessa atenção básica? Como é que a senhora tem ido até o município de maior porte, menor porte, neste cuidado, né, da atenção básica? Eu faço isso, eu me reúno com os prefeitos, porque a parceria para mim não é só mandar emendas, que é essencial. Por exemplo, essas 15 unidades básicas de saúde de Mossoró, eu procurei Alisson e eu comecei a ver que Mossoró me mostrava as unidades, eram casas improvisadas e que as pessoas da zona rural eram em bares, em alguma coisa atendida. E aquilo me chamou a atenção, porque é o segundo maior município do estado numa situação daquela. Então, eu fiz uma parceria, eu digo, Alisson, eu quero prometer ao povo de Mossoró que não quero nenhuma unidade básica de saúde, um equipamento desse em casas alugadas. Então, já foram 15 que estão garantidas e que a gente vai ficar inaugurando uma a cada quinta-feira. É muita felicidade, eu digo, isso é trabalho e respeito pelo nosso povo. E outra coisa, gente, principalmente, não tenha dúvida que esse fortalecimento da saúde primária do povo de Mossoró e do Rio Grande do Norte, porque eu tenho unidades de saúde praticamente em vários municípios, vai salvar um bocado de vida. São vidas que a gente vai salvar. E as pessoas, como é que elas recebem, né, o equipamento? Porque a senhora tem contato ali com as famílias, com os idosos, enfim, quando chega uma unidade dessa e que a senhora conversa com as pessoas, certamente a senhora retorna lá depois de entregue para ver o funcionamento. O que a senhora percebe depois que o equipamento é entregue e que entra em funcionamento? As pessoas é de uma felicidade, elas choram, se emocionam, porque ela viu que, por exemplo, a filha não fazia essa unidade primária de saúde básica que a gente foi hoje, eu não sei nem quantos quilômetros. A anterior de Mulunguzinho, 54 quilômetros do centro. Sabe o que é a pessoa andar 54 quilômetros para marcar uma consulta? E lá também a gente está levando para todas essas unidades a saúde oral, o equipamento do dentista. E tem mais, a Alisson está fazendo algo muito importante. Em algumas ele já está estendendo o horário até 19 horas. Por quê? Porque aquela mãe, aquele pai que trabalha, eles não têm tempo de procurar o médico. Então, aquele horário estendido vai levar a isso. E eu sempre penso e tenho certeza que
que a prefeitura, o Estado e o governo federal é quem tem que chegar ao povo com saúde, com educação. Esse é o papel dos parlamentares e dos poderes executivos. Por falar em papel parlamentar, a senhora foi deputada e agora está como senadora. A senhora notou diferenças nessa atuação parlamentar? Olha, eles sempre me diziam, porque eu cheguei no parlamento tudo difícil. Eu cheguei em 2015, aí em 2015 para cá a gente teve impeachment, teve terceirização plena dos serviços públicos, tivemos uma reforma trabalhista que quando o Temer mandou inicialmente para a gente, mudava a CLT em 9 itens e foram mudados 122 itens. E ainda tivemos uma reforma da Previdência que não foi simples, principalmente para as mulheres, aumentou mais 7 anos de trabalho para nós mulheres, quando o mundo reconhece que ninguém trabalha menos do que 3 expedientes. Aqui está a senadora Zenaide, mas ela é mãe, avó, cuida da casa dela. Então não existe mulher nesse país que não trabalhe pelo menos 3 expedientes, porque além de tudo a gente cuida da nossa família, né? A gente não deixa de cuidar da nossa família. Então, aquilo que eu digo lá, a importância das mulheres fazerem parte da política. Nós somos minoria nos locais de poder e eu, para convencer essas mulheres que precisam se candidatar, porque a vida é decidida politicamente, eu tenho que mostrar para elas esse trabalho, que a gente precisa participar dos locais de poder. Estamos trazendo aqui um balanço da atuação da senadora Zenaide, os projetos que foram já votados, os que estão por ser votados, enfim, essa atuação parlamentar da senadora Zenaide Maia que a gente confere aqui neste nosso bate-papo. Bem, hoje aqui à noite eu estou conversando com a senadora Zenaide ao vivo. E ao vivo também a gente conversou com outro senador lá na Rádio 95 de meio-dia. O senador Stevenson Valentim esteve lá no meio-dia TCM da 95 e falou também sobre vários assuntos. O parlamentar deu detalhes sobre a entrega de benefícios à população. Acompanhe. Dia 13 agora de outubro, um dia depois do Dia da Criança, a gente está entregando o Hospital Infantil Oncológico de Natal. É o primeiro hospital feito especialmente, exclusivamente para atender crianças no Rio Grande do Norte. Fica lá em Natal, no Alecrim, lá na Policlínica. Dia 13 a gente está inaugurando. Cara, você falou já do Seridó, que fica em Currais Novos. Isso. Eu estou falando que dia 13 a gente está inaugurando mais outro, que é o da criança. A gente vai começar a construir agora o de Parnamirim. A gente vai entregar em fevereiro da Pamim. Está em andamento com a Liga Mossoroense. Ainda tem as centrais de imagens de Parelhas, que é para o Seridó, a de Macaíba, a de Nova Cruz. Eu espero entregar tudo isso até o final do mandato. Todas estão em andamento. Eu estou falando só para a saúde. O Tasso estava em off aqui falando sobre as usinas de asfalto que a gente entrega. Cara, eu entreguei na boa vontade, é um aparelho caríssimo, custa aí mais de 6, 7 milhões, todos os equipamentos, tudo isso. O asfalto é produzido asfalto frio, aquele asfalto que você pode transportar por quilômetros. Na hora que você bota no chão, que bate o compressor lá para socar o asfalto, ele fica duro. Então é uma eficiência, é uma velocidade, é asfalto bom e mais barato. Eu dei as usinas de asfalto. Tem a de Porto Alegre aqui, a de Zé Augusto, que vai servir a região aqui para baixo do Oeste Potiguar. Cara, é linda a usina, perfeita, vai funcionar com 100 toneladas hora, entendeu? Funcionando. Aí ele me perguntou, e por que não está agindo? Porque os prefeitos, acredita que os prefeitos não têm 100 mil reais para comprar de insumo. O que é insumo? Pedra brita, pó de brita, areia, a emulsão, eles não têm. Aí ficam pedindo a quem? Mais uma emenda. Me dá uma emenda aí especial. Me dá uma emenda aí para poder comprar. Cara, já tem a usina lá, cara, para fazer o trabalho. Pois é, agora misteriosamente, quando você vira a cabeça, o cara faz uma licitação de 3, 4 milhões para fazer asfalto. Eu mandei 200 mil para cada prefeito. Agora, eu disse, miserável, se tu não fizer esse asfalto agora, eu digo mesmo, se tu não fizer esse asfalto, qual é a desculpa agora? Tá aí, a entrevista completa do senador Stevenson, basta você clicar lá no YouTube.
TCM 95 FM, o meio-dia TCM de hoje, comigo lá e o Tárcio Araújo. Você confere toda a conversa, todo o bate-papo, beleza? O professor Leovigildo Cavalcante também participou lá do início desta nossa conversa. Vamos voltar aqui para a nossa entrevista aqui com a senadora Zenaide Maia. Senadora, a senhora publicou nas redes sociais hoje já a agenda em Pau dos Ferros e a senhora tem circulado o Rio Grande do Norte. Como é que está sendo este momento, né, de visitar essas obras entregues, de conferir essas parcerias com prefeituras que têm levado obras importantes aqui para o RN? Olha, eu sempre sou bem recebida, a maioria são convites. Eu tenho essas parcerias com as prefeituras, eu tenho emendas em todos os municípios do Rio Grande do Norte, independente de cor, partido, porque eu sempre digo para o meu partido, que é um partido que eu respeito, PSD, somos 15 parlamentares no Senado, mas eu sempre digo ao presidente que é caçado, olha aí, presidente, não me peça para votar em qualquer coisa que prejudique a população. Eu defendo a população. E quem defende a população defende os municípios, que é onde o povo vive. Não existe essa história de dizer o país está bem se os municípios estão com dificuldades. Porque é lá onde o povo... É a vida como ela é. Então, eu visito, tenho muitas entregas de ambulâncias, de material para agricultura familiar. Tem algo que eu tenho um olhar diferenciado, que são para as passagens molhadas, porque como filha de pequeno agricultor, você tirar o direito de ir e vir. Vocês sabem que a gente tem algo importante assim. O nosso agricultor, ele sonha com chuva. Aí, de repente, quando chove, o filho não pode ser socorrido, porque a ambulância não passa. Ele não pode vender os seus produtos e ainda tem a questão da educação das crianças, que deixam de ir. Então, passagem molhada, eu acho que eu sou a senadora do Rio Grande do Norte que mais tem. Comecei a botar, isso foi chamando a atenção, inclusive tem previsão de várias aqui para Mossoró, como 6 para Pau dos Ferros, porque tem o Inhaçu, em todos os municípios que me solicitam. Tem uma relação parceira mesmo, aquela que não é só botar emenda, mas orientar em algumas coisas por experiência, porque eu já fui secretária de saúde, quer dizer, sou médica da universidade, fui secretária de saúde, sempre trabalhei no serviço público, e essa experiência faz com que eu tenha as conversas francas com meus parceiros, os prefeitos, e uma relação de democracia. Senadora, a senhora tem esta atuação municipalista, né, como a senhora detalha aqui nessa nossa conversa, só que eu vejo a atuação parlamentar da senhora lá em Brasília, que chama a atenção também, relatando projetos importantes e que não fazem referência, por óbvio, apenas aqui para o nosso estado, mas para todo o país. Eu lembro por exemplo, piso da enfermagem e tantos outros, né, que a senhora atuou como membro de comissão, relatora, o Mais Médicos. Então, como é que a senhora, né, divide este tempo entre esta política feita para os municípios, essa política municipalista, mas essa política nacional de atuação lá em Brasília? É porque quando você nunca tem algo, projeto de lei ou projeto de emenda à Constituição, que seja, dificilmente ele é restrito a um determinado município. Claro que a gente tem projeto de lei, como eu elaborei, para aquela questão climática do Rio Grande do Sul. Projeto de lei que me pediram para relatar, que seria prorrogar o pagamento das dívidas de pessoas que tinham empréstimos consignados por 180 dias para as pessoas poderem respirar. Mas a maioria dos projetos de leis termina no município, porque eu faço como um todo. Eu cito aqui duas PECs que eu estou desde 2018 nessa luta. Uma é a PEC, a emenda constitucional 79, que limita os juros dos cartões de créditos, cheques especiais, qualquer outra transação financeira a no máximo 3 vezes a taxa Selic.
Nós não engessamos a política monetária do Banco Central. Agora, o Senado, eu vivo cobrando ao Parlamento. Os cartões de créditos e os cheques especiais, que a grande maioria são internacionais, nos países de origem eles cobram no máximo 3% de juros ao ano. Aqui eles cobram 450% de juros ao ano. Isso é uma extorsão do povo brasileiro. E como é PEC, se a gente aprova, a PEC, quem promulga é o Congresso. O presidente da República não pode nem vetar. Mas o poder do sistema financeiro no Congresso é grande. Outra pauta que é nacional, que a gente lá, para ser da Comissão de Orçamento, é ano sim, ano não. Você não pode ficar 2 anos. Então, o ano anterior, eu fui da Comissão de Orçamento e a gente senta lá, que o Brasil tem que... Vocês que estão me assistindo, a gente senta lá e vê logo. Quase 50% do orçamento desse país fica para bancos, juros e serviços de uma dívida que nunca foi auditada em nenhum governo. A gente senta ali e passa o ano todo discutindo o orçamento desse país, são mais de 5 trilhões a previsão, mas a metade que fica com o sistema financeiro nem senta. Ele já tem direito. Você sabe o que é você ter a metade do orçamento da 9ª economia do mundo? Mas eles acham pouco, ainda fazem essa extorsão. Então, quando a gente senta que discute, aí é 4% para a saúde, 4% para a educação. E pasmem, gente, sabe quanto é para a segurança pública? Menos de 0,5%. E a senadora Zenaide tem uma PEC, que é a 44, que começa botando 1% da receita corrente líquida para segurança pública, aumenta 1,5%, 2%, 2,5%. E está lá parada. Se fala muito em segurança pública, mas não se faz segurança pública sem orçamento. A senhora falou sobre a PEC 66 também, que teve uma votação. E a senhora votou. Como foi essa votação da senhora na PEC 66? A PEC 66 é aquela que dá o direito dos municípios, o Estado e o governo federal fazer uma renegociação das dívidas dos precatórios. Nós fizemos isso em 2021. Estava na pandemia e tudo, e prorrogamos por 4 anos. Agora chegou tudo para pagar o atrasado, caiu no colo dos municípios, dos estados e do governo federal. Então, essa PEC foi uma luta, é tanto que o Senado aprovou em primeiro turno a PEC, são 2 turnos na Câmara e 2 no Senado, antes de entrar no recesso de dezembro, e ficou nisso, porque tinha emendas que se transformou em destaque, que não queria aprovar. E eu lutei, votei a favor. Os municípios precisam respirar. E o orçamento, por mais que ele tenha carimbos, no fim é um orçamento só para o município cobrir saúde, educação, segurança pública e assistência social. Lá alguns estão chamando de PEC do calote, né? Não é calote, gente, vai pagar. Não é calote. Eles usam esse mesmo argumento para os juros. Diz que é calote. Não é calote. As maiores dívidas públicas do mundo é a americana e a japonesa. Mas eles chamam o sistema financeiro e dizem: vamos pagar 3% a 4% ao ano, porque eu não vou parar os gastos essenciais para colocar o recurso todo para vocês. Se a gente fizesse essa negociação, se fosse aprovada, a gente negociava. Vamos que os senhores fiquem com 30%, vamos deixar 20% para investir em saúde, educação e infraestrutura, que é quem atrai empresas. Quem atrai empresas não é tirando direito de trabalhador, não. Empresa procura país onde tem água, estradas, rodovias, ferrovias. É aí onde as empresas procuram a estabilidade nisso aí. Segurança pública. E é o investimento que a senhora cobra do governo? É o investimento que eu quero que tire dos bancos, reduza pelo menos 20% no pagamento para o sistema financeiro do nosso orçamento, e invista em infraestrutura, que é quem vai atrair investidores que geram emprego e renda. Eu não estou falando em investidor especulador financeiro, que vem aqui e pega uma taxa Selic de 15%. É claro que ele vai querer investir aqui, né?
mas não investe na geração de emprego e renda. Não, eu costumo dizer, não constrói, não edifica, nem educa. Bem, antes de a gente voltar aqui, nosso bate-papo com a senadora Zenaide, a gente volta com o senador Stevenson, porque ainda da entrevista do senador Stevenson, lá no meio-dia TCM da 95, Valentim falou que continua no PSDB. Vamos ver o que ele diz aí sobre 2026. Eu não tenho essa equipe toda por trás de mim, nem tenho alguém que diga o que eu tenho que fazer, não. Eu escuto muito a voz da população. É tanto que eu disse, eu escuto crítica, eu leio críticas. Se a crítica for para melhorar, eu vou melhorar. Você disse que eu melhorei muito até aqui. O intransigente Stevenson, não é que ele deixou de existir, não é que ele morreu. Mas eu vi que a política que eu fazia 4 anos atrás não vinha trazendo resultado. Não vinha trazendo o que eu estou trazendo agora. Aí por que eu tive que mudar? Porque é o mínimo de inteligência que um político tem que ter. Ou que senão que um ser humano tem que ter. Se eu vim até aqui e não fiz nada, caramba, eu tenho que mudar alguma coisa. Da forma que eu mudei, as portas se abriram para mim. E o que resolve o problema, Vanúvio, cidadão que está me ouvindo, é dinheiro. E quem tem dinheiro hoje é o parlamento. Quem é que domina o parlamento? É o presidente do Senado. Quem é que... Entendeu a relação qual é? Mas fica no PSDB? Eu estou muito bem no PSDB, viu? Muito bem mesmo no PSDB. Já conversei com o deputado Ezequiel. Eu não tenho incômodo nenhum com ele. Eu não sei se ele vai ficar, mas o Aécio me procurou, o Aécio Neves, quer muito que eu continue. Eles vão fazer investimento em 4 senadores para manter a bancada no Senado. Entendeu? O Podemos está atrás de mim de novo, mas o Podemos é engraçado. O Podemos diz assim, vai, Chifres, vai pro PSDB que a gente já vai fazer a fusão. Aí eu vou. Aí quando eu vou, aí não tem mais fusão. Aí agora volta, aí sai. Aí tá de palhaçada, né? Mas tem partido grande. Tupiniquim assim. Mas tem partido grande também interessado, né? Não vou mentir que tem partidos com grande tempo de TV, que não tem um compromisso. PL, por exemplo? PL, União Brasil, o presidente do Senado já falou comigo, entendeu? Tem esse interesse em mim. Mas aí eu tô tranquilo por enquanto em relação a partido. E o PSDB está me atendendo, a bancada nossa no Senado, a gente não tem conflito. A coisa mais difícil de estar no Senado é bancada. Porque você junta ali 4, 5 senadores que pensam diferente e você não consegue alinhar voto, você não consegue fazer nada direito. Ficaria interessantíssimo se Stevenson fosse para a União Brasil, viu? Imagine aí. Será que vai acontecer mudança partidária? Fique atento aí você, viu? O senador Stevenson, ele vai soltando ali algumas informações, você precisa pegar e montar num quebra-cabeças. E se você quiser conferir a entrevista na íntegra, vai lá no nosso YouTube da 95, você clica lá, TCM 95 FM, para você conferir todo este bate-papo. A gente volta aqui para o estúdio com a senadora Zenaide Maia. Então, hoje aqui a gente está prestigiado demais, né? Com 2 senadores aqui na TCM. E o Maninho Grangeiro está prestando atenção, viu? Ele disse que escutou lá na 95 e parabeniza aqui a senadora Zenaide por tudo que fez e fará por Mossoró. Maninho Grangeiro e Marlene Grangeiro lá do Abolição 4. Quem também está aqui conosco é o João, diretor da UPA. Quem está perguntando aqui é a Diva. A Diva está perguntando sobre a iluminação do contorno aqui da BR-304. Quem mais aqui está mandando mensagem? Eu acho interessante esse questionamento. Minha senadora, bem-vinda, Tereza Maria mandando mensagem aqui. Senadora, com relação a esta iluminação aqui do complexo da Abolição, que a senhora já deve ter visto, não tem iluminação, tem a BR-304. Como é que a senhora vê essas obras estruturantes do Rio Grande do Norte? Como é que a senhora observa essa necessidade do Rio Grande do Norte de ter essa concretização dessas obras? Olha, as obras, é aquilo que eu digo, são as estruturas, justamente que trazem investimento, que geram emprego e renda. Iluminação pública é uma delas que é exigente. Por isso que quando esse debate da reforma tributária, que eu fiz parte dessa comissão e botava emendas querendo taxar alguns, porque na verdade essa reforma tributária, ela, como você falou, na necessidade de recursos, como foi falado, ninguém faz nada sem recursos. Os recursos são essenciais. Mas essa iluminação, eu não sei se já terminou a obra, eu não observei muito.
essa má iluminação, mas aí aquilo só prova o seguinte: o que é que a população quer? Os serviços públicos funcionando. Ela quer rodovias, ferrovias, ela quer iluminação pública, ela quer segurança pública, ela quer saúde pública, ela quer educação pública. E para isso, nós temos que saber de onde vamos tirar esse recurso. E esse recurso tem que ser cobrado, o tributo tem que ser de quem ganha mais, paga mais, como é feito no mundo todo. O Brasil é o único país no mundo que não tributa lucros e dividendos. Isso é tão, assim, assustador. Quando eu fui ajudar a aprovar a PEC, que constitucionalizava o Fundeb, que é o Fundo da Educação, e aumentava os recursos justamente para a saúde, para a educação do estado, dos estados e do município. Tinha 21 mil brasileiros e brasileiras que eram pessoas físicas, acionistas de grandes empresas, que faziam retiradas mensais até de 300 mil, 1 milhão por mês e não paga nem um tostão de imposto de renda. Isso é uma contradição que o Brasil é o único país no mundo que tem. Se a gente falar dos Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, é quase 50% sobre lucros e dividendos. Sabe por quê, gente? Se a gente, aqui o Brasil cobra imposto do final, dos serviços e do consumo. Isso é tão cruel que eu, com meu salário de senador, eu pago o mesmo imposto numa lata de leite ninho, por exemplo, que paga um trabalhador que ganha o salário mínimo. Então, essa reforma tributária, na verdade, teve a junção desses impostos, mas quem ganha muito continua pagando pouco e quem ganha pouco continua pagando muito. Eu citaria aqui a dificuldade que a gente está de isentar de imposto de renda de quem ganha até R$5 mil. R$5 mil não é renda, é sobrevivência. O que a gente precisa é taxar lucros e dividendos como o mundo todo faz. O mundo todo faz isso. O Brasil é o único no mundo que não cobra sobre isso. Prefere cobrar dos serviços e do consumo. Isso é muito grave. Senadora, falando sobre 2026, a senhora continua no PSD, o partido que a senhora preside aqui no RN? Sim, no PSD. É um partido que é um partido robusto, né? A gente tem lá 15 senadores, 45 deputados federais, e que dá essa liberdade da gente opinar. Não tem isso muito de fechar a questão nisso ou naquilo, porque muitas vezes diverge, né? Eu, por exemplo, do meu partido, a venda do plasma humano, de parte do corpo humano, do sangue, o autor e a relatora é do meu partido, mas isso não impediu da senadora, querendo dizer para quem está me assistindo, muitas vezes não é só aprovar lei, é não deixar aprovar lei que mata, que vicia. Isso é parte do parlamento também. Não só leis sendo aprovadas, mas leis que prejudicam a vida. E quando eu falo em vida, não falo só na humana, animal e do meio ambiente. Eu digo que nós aqui temos o privilégio de viver no mundo de hoje, onde a gente tem conhecimento que essas 3 vidas, elas têm uma transversalidade, que uma não sobrevive sem as outras 2. Então, por isso, essa preocupação que a gente tem. Então, o partido, gosto do meu partido, porque ele dá essa liberdade. Essa história de fechar a questão não é comigo, porque se for prejudicar municípios, porque eu costumo dizer, defender município não é só botar emenda. Defender município é impedir que se aprove leis que fazem renúncias fiscais bilionárias retirada dos municípios. E isso nunca é consultado. E eu sempre fico segurando algumas, quer dizer, não é uma lei da senadora Zenaide, mas ela luta para que ela não seja aprovada, porque vai prejudicar as pessoas. Só fazer um parênteses aqui, já a gente volta sobre 2026,
mas eu também li que a senhora tem destinação de emendas, a senhora tem recursos junto à APAES aqui do RN? Olha, todas as APAES do Rio Grande do Norte que estão com os documentos em dia, que são a grande maioria, porque também eu fiz um trabalho para eles se organizarem, e os abrigos de idosos têm emendas da senadora Zenaide, como tem a Associação dos Deficientes Visuais daqui e de outras cidades, como tem a Casa do Val Paiva, como tem o Instituto dos Cegos do Rio Grande do Norte. Então, isso é um lado social que pode não aparecer tanto assim politicamente, mas isso é humano e eu não abro mão disso. O prefeito Alisson disse recentemente que segurou na mão da senadora Zenaide e não vai soltar. Essa parceria segue firme para 2026? Com certeza. Alisson eu conheci Alisson em 2018, na UFESA, que eu também, em termos de educação, eu tenho 23 milhões de emenda nos institutos federais. Todos os campos do Instituto Federal têm emenda da senadora, porque a educação é esse lado que eu vejo também com um olhar diferenciado. Tem emenda na UFESA, na UERN. A gente sabe que a educação é a base de tudo. Mas Alisson, eu conheci e vi aquele cara jovem, que tem um olhar diferenciado e que acha que pode. Você sabe que quando eu vejo alguém jovem que resolve ajudar o seu município, porque eu costumo dizer, eu sou o que sou, devo ao meu município. Os munícipes me ajudaram a me criar em Jardim de Piranha. A gente é uma comunidade, ninguém é isolado. Se você tem a oportunidade de ajudar o seu município, o seu estado e o seu país, por que não fazer isso? Uma maneira de devolver aquilo que nos deu. Eu sou médica hoje, quem me deu? Eu nunca estudei numa escola privada. Passei no primeiro vestibular de medicina em Pernambuco. Por que, como era a gente? Em Pernambuco tinha amigos que moravam lá e a gente ia morar e fazia isso. Então, esse olhar é que Alisson tem e que eu parabenizo, e eu não costumo soltar a mão de parceiros. Eu não consigo separar as parcerias, eu já continuo sendo assim uma amiga, não só colocando emendas, mas aconselhando naquilo que eu tenho mais experiência e o radar ligado para aquilo. Pô, saiu isso, ele é meu parceiro, eu vou ver em que é que eu posso ajudar. Essa é Zenaide. Então a senhora está firme também num projeto que vier de Alisson candidato ao governo. Com certeza. A senhora acha que vai ser essa parceria? Eu nunca falei muito assim essa candidatura, porque eu costumo dizer, esse ano é trabalho. Porque, na verdade, ninguém lançou a candidatura ainda, né? De verdade. Então, quando me perguntam, e aí, fulano vai ser candidato? Eu digo, olha, eu não sou o porta-voz, eu acho que o senhor deveria fazer a pergunta às pessoas. Mas a senhora é candidata à reeleição. É a reeleição, eu, ao Senado. Que às vezes me perguntam se eu sou o governo, eu digo, ao governo não. Então, só para deixar isso claro, porque fala-se, por exemplo, que a senhora poderá disputar um outro cargo. Não. Pré-candidata ao lançamento é o Senado Federal. Muito bem. Não tem outras alternativas, não. E as parcerias de hoje serão as mesmas de 26? As mesmas, a não ser que os colegas... Eu costumo dizer que política é algo muito dinâmico, né? Já era. E hoje, com a comunicação, que eu quero aqui aproveitar para dizer o meu respeito pela comunicação. Informação é poder. Ninguém empodera um povo mais do que a educação. Informação correta. Ninguém salvou mais vidas, tirando o SUS, essa pérola, tirando as vacinas nessa pandemia, do que a comunicação. A comunicação combateu as fake news, a comunicação salvou vidas defendendo a ciência. Senadora Zenaide Maia, a gente tinha outros assuntos aqui para tratar com a senhora, mas tenho certeza que foi um contato que a gente vai manter aqui, tanto no cenário político quanto também lá na Rádio 95. Muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui no cenário político e até a próxima. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade de falar para as pessoas e falar, eu sou uma parlamentar
que sempre me pergunta quais suas bandeiras. Eu digo todas, porque se eu defender só as mulheres, que não é o caso, já estaria defendendo 52% da população brasileira. Senadora, conto com a presença da senhora nas próximas vezes aqui na TCM, né, que estiver por Mossoró. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.